Olá, seja bem-vindo. Você irá assistir ao quarto vídeo da série Redação de Pedidos de Patente, desenvolvida pelo NIT da UFTM. Nesse vídeo iremos abordar de forma básica o tema reivindicações, sem nenhuma pretensão de esgotar o assunto. A intenção principal do vídeo é de apenas iniciar o inventor e o redator no mundo das reivindicações. Vamos aos temas abordados? Temas abordados: o que é uma reivindicação, consistência da reivindicação, quais são seus tipos, o que é um quadro reivindicatório, a visão jurídica, regras obrigatórias de reivindicação independente e de reivindicação dependente, estratégia de reivindicação, orientações importantes. Afinal, o que é uma reivindicação? Para responder esta pergunta, partimos do pressuposto que você já assistiu aos outros vídeos da série e, portanto, já sabe o que é uma patente, seus tipos, PI e MU, e suas subdivisões, que são resumo, desenho, relatório, descritivo e reivindicações. Pois bem, de posse deste conhecimento, podemos então iniciar a resposta informando que a reivindicação é a parte mais importante de uma patente. E já respondendo por completo a pergunta, pois é justamente nesta etapa que o inventor reivindica sua invenção, ou seja, exerce o direito de propriedade. Para isso, o inventor precisa apresentar a essência técnica da sua invenção, utilizando e compreendendo das regras de escrita estipulada pelo INPI, estratégias de escritas para ampliar ou reduzir o escopo de proteção legal e então descrever o objeto, reivindicando de forma clara e precisa. Neste vídeo, abordaremos todos estes temas para ajudá-lo na construção das reivindicações. Obviamente que não temos a pretensão de esgotar o conhecimento sobre o tema, que é muito amplo e complexo. A ideia é de muni-lo de conhecimentos básicos para a estruturação adequada do seu pedido. Devido à importância da reivindicação, muitos inventores e redatores adotam a estratégia inicial de primeiramente rascunhar as reivindicações, para depois desenvolver o restante do pedido de patente. E essa é uma boa dica. Reivindicações bem feitas devem definir a matéria para a qual a proteção é solicitada, devem ser claras e concisas e devem ser suportadas pela descrição detalhada do pedido. Quais são os tipos de reivindicações? Existem apenas dois tipos: reivindicação independente e reivindicação dependente. Por enquanto, basta compreender que a RI é a essência da ideia original, de forma objetiva e clara, e a RD complementa a RI, portanto, não pode contrariá-la. Uma RI pode existir sozinha, e uma RD não pode existir sem uma RI. Vejamos o exemplo. A reivindicação número 1 é mesa caracterizada pelo fato de que é feita de madeira. Reivindicação número 2, mesa de acordo com a reivindicação número 1, caracterizada pelo fato que possui 4 pernas. Reivindicação número 3, mesa de acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato que é redonda. Perceba que a reivindicação 2 e 3 necessita da reivindicação 1 para existir. Portanto, a 2 e a 3 são reivindicações dependentes. Já a reivindicação número 1 é uma reivindicação independente. Afinal, o que é um quadro reivindicatório? De maneira muito simplificada, nada mais é do que a organização das RI e das RD dentro do pedido de patente. Podemos simplificar como isso vai ser feito, tendo a seguinte organização. Primeiro definimos se o pedido é uma PI ou uma MU, organizamos as categorias de processo e produto,
bem como as quantidades nas suas subdivisões. Categorizamos, descrevemos as RIs, caso exista mais de uma, e detalhamos as RIs, se necessário, completando com a informação com as RDs. Visão jurídica para reivindicação de pedido de patente. Por que tratar desse assunto? Pois bem, antes de prosseguirmos estudando os conceitos técnicos para a elaboração das reivindicações, é necessário uma pausa para entender na prática o uso de uma reivindicação. Quando definimos em vídeos anteriores que a carta patente é uma concessão para exploração econômica da invenção, dada pelo poder público ao inventor, mediante da exposição da ideia à comunidade em geral para a criação de novas tecnologias, a pergunta que se pode fazer é: e se alguém copiar a invenção patenteada sem a devida autorização? Pois bem, é o que se chama de infração, que é a quebra de uma regra ou norma pré-estabelecida. O juiz, o judiciário, irá comparar justamente as reivindicações independentes entre as patentes e, caso encontre todas as características de uma RI em outra RI de uma outra patente, então está caracterizada a infração e as devidas penalidades serão aplicadas. Daí a importância da RI. Ressaltamos que para o judiciário é irrelevante a comparação do processo, produtos ou patentes item a item. O que interessa é a informação contida nas reivindicações independentes, as RIs. Como saber quando houve violação de uma patente? As características de uma reivindicação independente é a descrição da sua essência técnica. Lembre-se, a infração ocorre quando todas as características, eu disse todas as características, são copiadas. Temos um exemplo simplificado abaixo. No exemplo, nós temos a patente A com suas características, temos o produto 1, o produto 2 e o produto 3, com outras patentes embasando eles. Analisando a situação, temos que o produto 1 não viola a reivindicação número 1 da nossa patente A, pois não tem todas as características, falta a característica C. Já o produto 2 e o produto 3 infringem a lei, pois o produto 2 é exatamente igual, ou seja, é uma cópia, e o produto 3 possui todas as características da patente, também infringindo a lei. Sendo assim, o produto 1 com a patente B está dentro da lei e o produto 2 e o produto 3 com a patente C e D está infringindo a lei. Agora que você já tem uma ideia geral sobre o conceito de reivindicação, RI, RD e a prática da infração, vamos iniciar a apresentação das regras obrigatórias e específicas para a construção de uma reivindicação, exigidas pelo INPI. Para tornarmos mais efetivo o aprendizado, criamos um quadro dividido entre PI e MU, que abordará em sequência as regras gerais específicas para RI e RD, definidas para dois tipos de patentes. Haverá sempre que possível comentários e exemplos em cada etapa. Vamos às regras e à construção das reivindicações? Note a divisão entre PI e MU no quadro. Inicialmente, tanto para RI quanto RD, abordaremos dentro das regras gerais as similaridades e diferenças sobre quantidade, numeração e categorias, conforme o tipo de patente, PI ou MU. Vamos começar pela quantidade de reivindicações. Para PI, não há um limite definido para quantidades de RI e RD. Já para MU, apenas uma única RI é permitida. Grave esta diferença, pois ela é muito importante.
Mais tarde, nesse vídeo, apresentaremos as condições especiais para o uso de RD na MU. Numeração das reivindicações. Muito simples. Algarismos arábicos em sequência, 1, 2, 3, etc. Categorias. Atenção! Existem basicamente dois tipos de categorias, processo e produto. Lembre-se que na PI, para cada categoria haverá no mínimo uma RI, podendo ou não existir RD, mas todas devem estar ligadas pelo mesmo conceito inventivo. No caso da patente de MU, como existe somente e obrigatoriamente uma RI, portanto haverá apenas uma categoria, produto. Isso ocorre devido à abordagem finalidade da MU, que é justamente a melhoria funcional vinculada a um objeto de uso prático, preferencialmente manipulável pelas mãos do usuário. Neste slide é simplificado as diversas ramificações das categorias de produto e processo. São exemplos de reivindicações de produto, aparelho, objeto, artigo, equipamento, máquina, dispositivo, sistema de equipamentos cooperantes, composto, composição e kit. São exemplos de reivindicação de processo, uso e método. Este exemplo foi retirado de uma patente de invenção, diretamente do INPI. Note claramente a definição da categoria, da numeração das reivindicações e quantidades. Apresentaremos agora a formulação das reivindicações e, posteriormente, um exemplo. Usualmente, o título da patente ou parte da categoria iniciam um texto das reivindicações. Em breve, apresentaremos mais detalhes no preâmbulo. Uso obrigatório da expressão caracterizado por. Importantíssimo. Toda informação apresentada nas reivindicações deverá ser fundamentada no relatório descritivo e, obrigatoriamente, nos desenhos no caso da patente MU, sob pena de indeferimento do pedido de patente por falta de detalhamento da invenção. Observe que o inventor não irá inserir detalhamentos nesta fase, devendo ser claro e objetivo. As reivindicações não devem conter referências ao relatório descritivo ou aos desenhos do tipo como descrito na parte do relatório descritivo ou bem como representado pelos desenhos. E, no caso de modelo de utilidade, as reivindicações não podem conter, no que diz respeito às características do modelo, referências ao relatório descritivo ou aos desenhos, do tipo como apresentado na parte do relatório ou como apresentado no desenho e etc. Veremos como citar os desenhos na reivindicação. Simples. Usar parênteses quando apresentar uma característica técnica do desenho. O texto de cada reivindicação deverá conter apenas um ponto final, portanto, não é permitido várias frases e pontos finais dentro de uma reivindicação. O texto deve ser corrido. Importante. Este é um erro muito comum que inviabiliza muitos pedidos, portanto, preste atenção. O uso de ponto e vírgula, dois pontos são permitidos. Use a criatividade dentro dessas regras. Vale a pena destacar que para MU é obrigatório a citação dos desenhos. Não serão aceitas nas reivindicações citações sobre vantagens ou explicações sobre o uso do objeto. Neste primeiro exemplo, destacamos o título, RI e RD, com suas expressões características e a categoria. Note que o exemplo trata de um processo com suas etapas. Neste segundo exemplo, o objetivo é o de apresentar a citação de desenhos nas reivindicações, usando o parêntese.
O desenho do refrigerador é meramente ilustrativo. Regras específicas, reivindicações independentes. Atenção! A partir deste slide, as regras gerais foram finalizadas e estamos dando início às regras específicas para patentes de PI ou MU. Na primeira parte do artigo 5, daremos foco a conceitos subjetivos, voltados para reivindicações independentes. Note que há restrições para o uso destes conceitos na patente MU, devido à sua limitação de categoria. Uma vez definidas as categorias das reivindicações, inicia-se a apresentação da essência do objeto a ser reivindicado para a realização de fato da invenção. Por exemplo, se a categoria é um processo químico, agora deverão ser apresentadas as etapas deste processo, conforme já apresentado em um exemplo anterior. Geralmente, como já dito anteriormente, para cada categoria há uma RI, podendo ser complementada por RDs. Existe a possibilidade de mais de uma RI por categoria, mas elas deverão seguir o mesmo conceito inventivo e apresentarem diferentes conjuntos de características alternativas, sempre essenciais à realização da invenção. Pode ocorrer também a existência de RI para diferentes categorias da mesma patente, por exemplo, processo e produto, mas o conceito inventivo da patente deve ser mantido. Nos próximos 2 slides existem exemplos básicos para esclarecer o assunto. Neste slide apresentaremos uma PI dentro da mesma categoria, produto químico. Apresenta 2 produtos distintos, mas ligados pelo mesmo conceito inventivo. A essência técnica da invenção está na RI. Para categorias diferentes, interligadas, pode-se ter como base os conceitos exemplificados abaixo. Agora, na segunda parte do artigo 5, o foco é a montagem da RI. Muito do que será dito e mostrado foi apresentado nos slides anteriores, como título, expressões obrigatórias, sendo necessária uma introdução sobre o preâmbulo, e novidade ou parte caracterizada, que veremos no próximo slide. Vale a pena destacar que na MU, a RI estará obrigatoriamente vinculada ao desenho, e este deverá ser citado na construção da reivindicação. No caso da RI em uma PI, organize-se primeiro as categorias para depois redigir as RIs e, por fim, as RDs, apresentando os detalhes. Podemos iniciar este slide com uma pergunta: como construir sequencialmente uma reivindicação? A sequência correta é: inicia-se pelo título ou parte da categoria correspondente, processo, equipamento, etc. Apresentar uma introdução muito rápida sobre o estado da técnica envolvendo a invenção, e este item é chamado de preâmbulo da reivindicação independente e não é obrigatório, mas aconselhável na maioria dos casos. Observe que existem situações em que o preâmbulo não é necessário. Posteriormente, o divisor de águas entre o preâmbulo e a novidade, que é a expressão caracterizante, de uso obrigatório. A novidade, aquilo que se querem reivindicar, cabe uma descrição da essência técnica, clara e objetiva. Lembre-se que a descrição detalhada e, portanto, a fundamentação da reivindicação estará inserida no relatório descritivo. Este não é o momento para entrar em detalhes. Agora fica fácil entender uma reivindicação independente. O exemplo real no slide é de uma fechadura de veículo, contendo todas as etapas de construção da reivindicação: título, preâmbulo, expressão e novidade.
Vale a pena destacar que o preâmbulo não define a reivindicação, ele apenas introduz o tema da invenção juntamente com o título. O assunto principal e mais importante, que é justamente a novidade, vem após a expressão caracterizante. Sofisticando um pouco a elaboração do preâmbulo, leia com atenção os dois exemplos ao lado. Note que quanto mais amplo e objetivo for o preâmbulo, mais ampla poderá ser sua reivindicação, ampliando dessa forma a proteção jurídica da mesma. Iniciando as regras específicas para RD, podemos começar com uma pergunta: quando devo utilizar uma reivindicação dependente? Vejamos. Conceitualmente, podemos responder que a RD é um complemento da RI. Simples assim. Ela somente pode ser compreendida se é associada a uma RI e, portanto, não pode ser analisada isoladamente. Então, compreender o limite de uso da RD é fundamental para utilizá-la corretamente. Isso significa dizer que a RD não pode contrariar a essência de uma RI, na qual está vinculada. Exemplo: se a RI define uma cadeira de madeira, sua RD não pode redefinir a cadeira informando que ela é de plástico. Pode apenas complementar a informação, informando o formato, por exemplo, assento quadrado, redondo. A essência técnica de uma RI não pode ser alterada por uma RD. Tendo o conceito básico de utilização da RD, pode-se agora destacar que tanto para PI quanto MU não se utiliza preâmbulo nas reivindicações dependentes. Estas iniciam pelo título e contêm duas expressões características usadas em sequência. A primeira, de acordo com a reivindicação número, e posteriormente a segunda, caracterizado por. No próximo slide, o exemplo esclarecerá qualquer dúvida. Na RD, tanto na PI quanto na MU, as expressões genéricas não podem ser utilizadas, do tipo de acordo com uma ou mais reivindicações ou de acordo com as reivindicações anteriores precedentes, de acordo com quaisquer das reivindicações anteriores precedentes, de acordo com uma das reivindicações anteriores precedentes ou similares. Uma RD pode usar outras RDs como referência, mas deve especificar exatamente quais são. Veja o item 6 da tesoura. Esse tipo de reivindicação é chamada de reivindicação múltipla, conforme o artigo 6. Note no exemplo da tesoura elétrica que a RI define a essência e a RD complementa. Observe a construção da RD com título, sem preâmbulo e a utilização das expressões, bem como, se a RD for lida isoladamente, não fará nenhum sentido. Quando tratamos de RD múltipla, saímos do uso comum dessas reivindicações e começamos a usar particularidades mais raras e complexas, obviamente dependendo da necessidade do inventor. Vejamos os exemplos do próximo slide. O exemplo do lápis é perfeito para a compreensão do uso das RDs múltiplas, lembrando que elas devem sempre especificar a referência. Por último, vamos tratar, digamos, de uma exceção à regra, que é o uso das RDs para uma patente de MU, lembrando que esta patente tem apenas uma categoria e uma única RI. No artigo 11 estão previstos 3 incisos, orientando sobre o uso dessa condição específica, que basicamente trata de não pode alterar a essência da RI, apresentar variações de forma ou detalhes adicionais de uso sem alterar a função principal do projeto e detalhamento de forma tridimensional. No próximo slide apresentaremos um exemplo que esclarecerá o uso deste tipo de RD. Vejamos.
Neste exemplo, chave de fenda, podemos exemplificar os conceitos do artigo 11 para patentes de modelo de utilidade com reivindicações dependentes, abordando a forma e elemento complementar adicional, mantendo a função da chave, que é de operar um parafuso. Leia o exemplo. Tenha como premissa que a RD não pode alterar a unidade técnico-funcional do objeto. Quando a variante construtiva e o elemento complementar não modificam o funcionamento do objeto, elas podem ser tratadas como RD da MU. Obviamente, ocorrendo uma modificação funcional, como por exemplo, uma alteração no cabo para que a chave não escorregue das mãos, passamos então a tratar o assunto como uma novidade, melhoria técnico-funcional, e iniciar um novo pedido de patente para MU. Geralmente, como mostrado no exemplo, cadeira de praia desmontável, as patentes de MU não possuem reivindicações dependentes. Note que o texto é curto, claro e objetivo, e existe somente a reivindicação independente. Nesse slide, finalizamos as explicações e comentários sobre regras gerais e específicas, dando início no próximo slide a explicações igualmente importantes, como estratégia de reivindicação, entre outras. Estratégia de reivindicação. Sim, é necessário ter uma noção geral sobre o assunto antes de começar a escrever a sua reivindicação. A estratégia gira em torno da reivindicação independente. Vamos inicialmente conceituar o assunto e depois usar um exemplo. Uma das maiores dificuldades na escrita de uma reivindicação independente é definir seu escopo de proteção. Uma reivindicação muito ampla, aberta, será quase sempre negada por não revelar novidade ou atividade inventiva. Se fizermos um escopo muito restrito, fechado, teremos ela deferida, porém dará abertura para cópias similares dentro da legalidade. É importante que ao escrever uma reivindicação independente, é preciso que se conheça o estado da técnica da invenção. Caso contrário, não há como estabelecer com segurança o escopo de proteção a ser reivindicado. Vamos imaginar o seguinte invento a ser registrado: furadeira de parede dotada de uma broca de 20 cm, a broca sendo cravejada de diamantes cortantes. Com base neste invento, criamos a reivindicação independente, muito ampla nessa primeira tentativa, do tipo: ferramenta caracterizada pelo fato que é configurada para perfurar paredes. Aqui a proteção conferida é muito ampla, facilmente compreendida pelo estado da técnica, sendo assim provavelmente será negada. Agora vamos analisar a mesma furadeira, porém com a reivindicação muito restrita, cheia de detalhes e limites. Furadeira de parede caracterizado pelo fato que é dotado de uma broca de 20 cm de comprimento, que compreende exatamente 35 diamantes de corte. A furadeira compreende uma alça de PVC, um invólucro protetor de boquelite fosco, que compreende 4 parafusos de fixação. A furadeira sendo configurada para ser alimentada por uma voltagem externa de 110 volts. Nessa situação, a reivindicação provavelmente será deferida, mas também poderá ser facilmente modificada e copiada, devido ao aspecto restritivo, pois bastam algumas modificações para se criar outra patente. O inventor e o redator devem tentar escrever uma reivindicação com a maior proteção possível, bem como focar na aprovação do INPI. Abaixo temos um exemplo na medida certa. Furadeira de parede caracterizada pelo fato que é dotada de uma broca compreendida entre 15 e 25 cm. A referida broca compreendendo pelo menos 10 diamantes de corte. Note que uma faixa de medida foi criada para o tamanho da broca, bem como o uso da expressão-chave, compreendendo pelo menos. Essas modificações
propiciaram o sucesso da reivindicação. Orientações importantes. Separamos algumas orientações básicas, mas muito importantes, para sua verificação antes de começar a escrever e mesmo após a escrita das reivindicações. Essas recomendações são para evitar os principais erros cometidos, a fim de otimizar o processo de escrita e aceitação do INPI. Foque no essencial. Veja algumas dicas. Descreva somente o que for essencial na invenção da forma mais resumida possível, revelando a menor quantidade de informação e detalhes que a situação permitir. As características complementares devem ser apontadas nas reivindicações dependentes. Não descreva nas reivindicações vantagens, resultados, objetivos, trechos explicativos e/ou comparações com o estado da técnica na reivindicação. Importantíssimo, este é um erro comum que causa indeferimento dos pedidos. Citar referências espaciais de forma genérica no texto é inútil, pois sem um plano de referencial adotado, qualquer posição será válida. Se a referência espacial for extremamente necessária na reivindicação, o inventor deverá adotar um plano de referência ou uma linha de referência vinculada a uma parte do objeto. Veja o exemplo da cadeira. Aprenda a usar as palavras e expressões corretas, pois elas podem ampliar ou restringir a compreensão de uma invenção. Segue alguns exemplos de expressões regularmente usadas para ampliar o entendimento da reivindicação. Note que no exemplo dado, o objeto não se limita à utilização do dispositivo Y, portanto, outros mecanismos também poderiam ser englobados ao objeto Z. O inventor também pode restringir o invento, justamente para desviar do estado da técnica e tornar viável o registro do seu invento. Neste caso, usa-se apenas expressões restritivas, fechadas. No exemplo, a reivindicação é limitada pela expressão compreendendo apenas, que foca apenas no veículo de duas rodas a combustão, uma moto. A expressão meios para é uma forma de reivindicação independente ampla, que confere uma definição genérica aos elementos e características que serão definidos em sequência, nas reivindicações dependentes associadas. O exemplo mostra justamente a variedade de opções usadas nas RDs, devido ao uso da expressão. Agora estamos falando de uma palavra muito versátil, um verdadeiro coringa nas reivindicações, a palavra substancialmente. Esta palavra é usada antes do adjetivo, recordando que adjetivo é toda palavra que caracteriza o substantivo, indicando-lhe qualidade, defeito, estado, condição, etc. Exemplo: homem bom, menino tranquilo, moça feliz, família rica. Ao usarmos esta palavra versátil, estamos inevitavelmente ampliando a reivindicação. Vejamos exemplos de seu uso. Substancialmente plano. Plano, porém um pouquinho abaulado, não foge à definição. Substancialmente reto, porém um pouquinho curvo, não foge à definição. Material substancialmente metálico, o material que compreende grande parte da sua estrutura em um elemento metálico. Pode ser um material compósito, que combina metal e polímero, por exemplo. Vale a pena destacar que também existem algumas expressões que não devemos utilizar nas reivindicações, pois elas podem gerar ambiguidade ou indefinições, portanto, não use. São elas: preferencialmente, por exemplo, tal como, mais particularmente. A expressão em inglês design around significa na prática, no mundo das patentes, reproduzir algo similar. Quando um pedido de patente é publicado, geralmente os concorrentes interessados na matéria tentam driblar o escopo de proteção dado pelo quadro reivindicatório e elaborar outra patente. E um exemplo bem simples funciona assim:
Imagine um pedido de patente no qual o quadro reivindicatório trata de uma bicicleta feita especificamente de aço. O concorrente pode desenvolver uma liga de alumínio e redigir uma patente similar, driblando a reivindicação inicial, que não previu o uso de outros materiais, e então possuir o direito de produzir a mesma bicicleta. Portanto, um exercício interessante ao terminar as reivindicações é o de se imaginar como um concorrente e tentar driblar o quadro reivindicatório, já considerando na sua reivindicação que então fará parte do estado da técnica. Algumas reivindicações necessitam utilizar parâmetros, ou seja, faixa de valores numéricos ou percentuais, para definir o invento, ponto de fusão, por exemplo. Esses parâmetros, preferencialmente, devem ser definidos no relatório descritivo ou nas reivindicações dependentes e são usados quando não há outra forma de definir a invenção adequadamente. Lembrando que os métodos e meios para medição de parâmetros devem ser explicados no relatório descritivo que fundamenta a reivindicação. Veja no exemplo como os parâmetros podem ser apresentados. Base de antecedentes é uma regra prática que orienta primeiramente a introduzir, apresentar determinado elemento antes de citá-lo na reivindicação. Vejamos um exemplo. Note que o exemplo A, a expressão trator agrícola foi citada no final da RI, causando uma certa confusão na interpretação. Já no exemplo B, a posição foi corrigida, facilitando a compreensão e citação posterior. Nós desejamos uma boa sorte na escrita da sua reivindicação. Em caso de dúvidas, entre em contato com o NIT.